Intensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Professor Marcelo Seráfico já conosco. Bem-vindo, professor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael, Diene, ouvintes. Professor, hoje aqui no nosso Pensa Rotina a gente fala sobre a questão das queimadas, né? Vamos trazer aqui um comentário, uma análise relacionando as queimadas à questão ambiental e a necessidade de alternativas de desenvolvimento. Então, Rafael, esse é um tema ao qual a gente sempre tem voltado, né? Pelo fato de que, lamentavelmente, ele permanece atual e pior, urgente. Primeiro, a questão das queimadas, em geral, estão associadas, de um lado, a práticas tradicionais de agricultura, e quando é assim, a depender da quantidade em que acontecem, não há nenhum grande problema. Mas, de outro lado, existem também queimadas relacionadas tanto à expansão da fronteira agrícola, né, quer dizer, esse processo que se dá, no caso do Amazonas em particular, vindo do sul do estado para cima, quanto, como parece ter ocorrido agora recentemente do outro lado do Rio Negro aqui, por queimadas criminosas ou por acidentes, né, na verdade, que começam a comprometer, inclusive, o ambiente da cidade. E, hoje em dia, um dos grandes debates que tem mobilizado países, organizações não governamentais, setores da sociedade civil, mais ou menos organizados, é o tema do meio ambiente. E o tema do meio ambiente não apenas vinculado à ideia de que é necessário proteger a floresta, né? Proteger a fauna, a flora, os recursos hídricos, mas que, fundamentalmente, toda e qualquer perspectiva relacionada à economia, quer dizer, tudo aquilo que disser respeito à produção de bens, de serviços necessários a garantir à maioria das pessoas condições de vida razoáveis, deve ter em consideração e deve ter o compromisso de manter as condições ambientais necessárias para a própria vida do planeta. E hoje em dia nós não estamos mais tratando apenas da questão ambiental como algo relacionado à qualidade da água, à qualidade do ar, não é? Ao paisagismo, digamos assim, as qualidades paisagísticas que a natureza oferece. Não são mais questões pontuais. Na verdade, a discussão hoje se vincula mesmo à própria possibilidade ou não de manutenção, por um período mais longo, da vida humana na Terra. Daí que essa discussão venha trazendo junto consigo algumas novas teses, né, que são muito importantes, dentre as quais aquela vinculada à ideia de antropoceno. Quer dizer, que nós hoje vivemos uma era geológica que está marcada não mais por transformações derivadas exclusivamente da dinâmica ou da dialética da natureza, mas do movimento, de uma dinâmica da natureza que deriva das formas de intervenção que as sociedades humanas, e particularmente a sociedade capitalista, porque esse é um processo que se aguçou a partir do uso dos combustíveis fósseis, né, implicaram, né, para as condições ambientais. Então, um grande desafio que se coloca para nós, particularmente na Amazônia, é não apenas o de conter processos de destruição, poluição, degradação ambiental, mas é o de, a partir daqui, usando a nossa experiência histórica, que envolve uma multiplicidade de povos indígenas, de ribeirinhos, né, de experimentos que tem a ver, inclusive, com a transformação da floresta numa espécie de jardim, porque boa parte dela deriva do cultivo mesmo, dos tratamentos dados por esses grupos humanos, é de nós forjarmos também, produzirmos alternativas, né, possibilidades de uso desses recursos com um fim que atualmente, na maior parte das vezes, eles não têm, que é o de satisfazer as necessidades de todos da sociedade. Quer dizer, ultimamente que eu digo novamente, é desde que a natureza vem adquirindo um valor, ou só adquire valor quando se atribui a ela
um valor monetário, não é? Um preço. Esse modo de lidar com o ambiente só nos tem trazido prejuízo, porque tem mantido a maior parte das pessoas alheia, não é? Ou alienada da possibilidade de usufruto desses recursos. E isso vale para a água, mas vale também para as florestas, vale também para a terra, vale para uma série de forças produtivas, né? E tem o que deriva da produção feita a partir ou com esses recursos se concentra nas mãos de umas poucas pessoas. É isso que a gente vê acontecer com a mineração em grande escala, é isso que a gente vê acontecer com a agricultura, é isso que a gente vê acontecer com a exploração madeireira. Quer dizer, há uma série de constrangimentos hoje, a transformação da natureza num bem que seja de uso e usufruto comum de todos. E há uma grande tendência à privatização dos recursos da natureza. Já há exemplos gravíssimos, que felizmente em alguns casos foram revertidos, como da transformação da água da chuva em propriedade privada na Bolívia, há cerca de 20 e poucos anos. Esse é um caso quase que escandaloso, mas é para nós termos ideia do que está em jogo hoje, né? Não apenas com as queimadas para nós têm sido causa de muita preocupação, porque todos os anos nós vemos a mesma coisa acontecer sem que medidas adequadas sejam tomadas, não é? Mas por trás disso tem um outro grande debate, maior, mais amplo, que está vinculado mesmo às nossas escolhas relativas a como desenvolver nossa sociedade, né? E a quem atende o desenvolvimento. A gente está falando de desenvolvimento estritamente como crescimento econômico, ou a gente está falando de um tema que envolve a melhoria das condições de vida e de acesso, não é, aos bens da natureza, que permitam que nós tenhamos uma vida saudável e prazerosa. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela coluna de hoje, trazendo aqui informação, análise e reflexão para o público, para os ouvintes e as ouvintes que acompanham a gente na Band News Difusora FM. Esse assunto com certeza será debatido novamente, professor. Como o senhor destacou, já foi falado antes e com certeza falaremos novamente. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, Diene, ouvintes. Boa semana a todos. Agora sim, Di, seu microfone está aberto aqui. Boa semana. Pronto, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Começa agora o Manaus em 60 segundos. Plataforma digital. O Sistema Municipal